Olá, pessoal. Boa noite. Deixa eu centralizar melhor aqui. O pessoal está me enxergando bem aí? Tá vendo, Ritter? Sim, estou te vendo meio... Tá meio... Já está no ar agora. Isso. Já estamos no ar. Eu vou só acertar aqui para ficar com um ângulo melhor, que eu não estou conseguindo acertar. Não tem muita prática nessa parte de... Agora acho que está melhor mesmo. Está bem. Tá bom. Eu vou ficar mais para frente aqui. Pessoal, boa noite. Nós estamos iniciando hoje mais uma live. Essa live, novamente, nós estamos aqui com o Fernando Ritter, nosso secretário. O Fernando, esse final de semana, trabalhou bastante. A gente tem, nos últimos dias, aí, pessoal, nós tivemos um aumento bastante significativo no número de pessoas contaminadas na região. Quando a gente fala em Canoas, a gente está falando na região toda. Na realidade, são os 18 municípios que fazem parte da região 8. A região 8 compreende Canoas, Esteio, Sapucaia, entra aqui pela Tabaí, vai a Nova Santa Rita, Triunfo, Montenegro, Brochier, Barão, São Pedro da Serra, enfim, uma série de cidades aí. Dessas 18 cidades que fazem parte da região metropolitana número 8, nós atendemos, dessas 18 cidades, 10 delas não tem nenhum caso de coronavírus e não tem nenhuma internação e nenhuma morte. Então, já na semana passada, nós conversamos com o governador e o governador adotou um critério novo, que é o de cidades que não têm nenhuma morte, não têm nenhuma internação, mesmo estando em bandeira vermelha, tem a permissão para usar as restrições da bandeira laranja, né? Então, isso favoreceu aí a economia de 10 pequenos municípios, né? Que estão dentro da nossa bandeira, da nossa região. Canoas, juntamente com Esteio, juntamente com Sapucaia, com Montenegro, são municípios que têm casos e que têm uma proliferação maior do vírus. E Canoas, com mais razão ainda, em função da proximidade com Porto Alegre. Porto Alegre está com um surto bastante grande também de contágio. Então, isso acaba influenciando aqui nessa região toda, porque tem muitas pessoas trabalham em Porto Alegre, moram em Canoas e vice-versa. Outras trabalham em Canoas e moram em Porto Alegre. Então, acaba havendo essa miscigenação entre as duas cidades. Mas o motivo da gente hoje conversar com vocês, primeiro, é informar, né, dentro daquela nossa regra de transparência, sempre conversar abertamente com a população, sempre conversar abertamente com as pessoas que estão nos assistindo para saberem como é que estão sendo conduzidos os casos. E essa semana, semana passada, nós estávamos ainda dentro de uma certa normalidade, né? Depois nós vamos mostrar alguns gráficos para vocês, mas nós, nos últimos dias, nós tivemos aí um aumento de pessoas internadas nos nossos hospitais de campanha e no hospital universitário, que são os lugares onde nós acolhemos as pessoas com coronavírus. O hospital de pronto-socorro, né, Fernando, ele é um hospital que não atende Covid. Lá estão as pessoas com traumas, né, de acidentes, enfim, não é uma casa de saúde que atenda pacientes de coronavírus. Cada vez que chega alguém lá, eles são encaminhados aos hospitais de campanha
para fazer a primeira testagem, né, Fernando? Isso. E também no Hospital Nossa Senhora das Graças também não atende Covid. Ali também é para outros tipos de comorbidades, né? Câncer, enfim, outras. O Hospital Nossa Senhora das Graças ele tem uma especialização maior na oncologia, né? Então, essas duas casas, pronto-socorro e Hospital Nossa Senhora das Graças, não é para isso. Quem é que atende as pessoas que têm sintomas de Covid? Os 2 hospitais de campanha da Rio Branco e o hospital de campanha da Boqueirão e o hospital universitário. E o aumento foi tão significativo que nós vínhamos numa média de 60 atendimentos na Rio Branco e mais 60 atendimentos na Boqueirão, e esse número, no final de semana, passou para em torno de 100 atendimentos em cada uma das casas, e eu tenho a informação de hoje que nas últimas 24 horas atendemos 200 pessoas no hospital de campanha da Boqueirão. Então, o hospital de campanha da Boqueirão é preocupante, ele passou de 60 para 100 e agora 200 atendimentos. Nós estamos com todos os leitos ocupados nessas duas, até gostaria de mostrar um vídeo para vocês, desses 2 hospitais de campanha, o número de pessoas. Para vocês terem uma ideia, nós chegamos a 599, aqui está o hospital de campanha da Boqueirão, são os leitos isolados, como vocês podem ver, né? E leitos com oxigênio na parede, com atendimento. Essa aqui é uma UTI, o pessoal está fazendo o atendimento aí de uma pessoa, colocando lençol térmico, tem toda a aparelhagem ali, né? O Fernando talvez possa explicar melhor, Fernando, por favor. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, pessoal? Bom, esse é o nosso hospital de campanha da Boqueirão, que ele é idêntico ao da Rio Branco, tá? Nós estamos com os leitos isolados, individualizados, vocês podem ver, olha na parede, oxigênio, né, para as pessoas que são menos graves. Agora nós estamos dentro do Hospital Universitário de Canoas, os leitos de UTI do hospital para atendimento de pacientes exclusivamente coronavírus. Então, vocês podem ver aqui hoje, essas são imagens de hoje, tá? Com todo o sistema de monitorização, tá? Com respiradores, com bombas de infusão, né? Cada equipamento desse está injetando algum tipo de medicamento nos pacientes, tá? Então, nos preocupa, assim, né, prefeito, que desde quarta-feira, eu diria, tá, a gente vem num crescimento muito grande, com ocupação, em alguns momentos, chegando à carga máxima, todos os leitos de UTI sendo ocupados em algum momento do dia ou durante a noite, e faz com que a gente tenha que, muitas vezes, lançar a mão de transferir pacientes para outras regiões, como Viamão, ou mesmo Porto Alegre, até Osório, né? Então, nós temos, assim, momentos mais críticos, né? Isso vai variando ao longo do dia, e lembrando, né, que os leitos de UTI, esses leitos de UTI que vocês estão enxergando agora na imagem, são leitos que estão regulados pela Secretaria Estadual de Saúde, tá? Nós temos uma parceria, a regulação ela é compartilhada, então por isso que a gente muitas vezes tem que lançar mão de encaminhar o paciente para outro local, justamente para a gente não misturar pacientes que são coronavírus, como esses que vocês estão enxergando agora, tá? Com pacientes que têm outras comorbidades e também precisam de leite UTI. Não podemos correr o risco também de colocar pacientes com alto índice de contaminação em um ambiente de pessoas que estão com um sistema imunológico comprometido, porque fizeram uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia neurológica, ou tiveram um traumatismo que precisaram de internação em leito de UTI. Então, aqui é importante a gente destacar esse trabalho conjunto aí, né? Os hospitais de campanha, eles têm 4 leitos de UTI, 2 em cada um, né, prefeito? Isso que é importante a gente frisar. É bom que o pessoal enxergue, veja, porque a gente falando é diferente. Vendo essas imagens, aí a gente nota que tem um atendimento muito bom do corpo clínico, né? E aí eu quero ressaltar aqui e enaltecer e elogiar todo o corpo clínico, né, o Fernando, que se dedica. Nós tivemos já
equipes inteiras infectadas, né, porque eles estão lidando no fronte diretamente, e são pessoas que expõem a sua vida. Graças a Deus, aqui em Canoas não... Eu acho que tem alguma coisa na frente da tua câmera ali, eu acho que é o... tá bom, é o celular. Né? Isso, tá. Então, tem muitas pessoas que criticam ainda o atendimento médico. Essas pessoas trabalham sob uma pressão muito grande, 24 horas por dia. Os nossos hospitais de campanha agora, inicialmente, eles começaram a atender 60 pessoas por dia, durante o dia. Agora eles estão virando 24 horas, né, Fernando? Atende dia e noite, as pessoas que entram ali não ficam mais 2, 3 horas esperando o resultado do exame, mas sim ficam internadas ali, ficando 4, 5 dias em tratamento para ver se melhora. Às vezes piora, vai para a UTI do próprio hospital de campanha, e aí eu queria fazer aqui um comentário. Não é nós, não é o município de Canoas, não é o Fernando Ritter, não é o prefeito, não é Canoas, que determina para onde o paciente vai ser internado na UTI. Isso é o Estado do Rio Grande do Sul, é a Secretaria de Saúde do Estado que determina para onde. Muitas vezes o paciente é aqui de Canoas, ele vai ser hospedado numa UTI em Porto Alegre, em Torres, enfim, em outros municípios, porque o Estado é que faz essa regulação. Nós chegamos, para vocês terem uma ideia, nesse final de semana, porque a contabilidade de quantas pessoas estão infectadas, ela é feita nos finais de semana, na segunda-feira. Nós chegamos agora a 599 casos confirmados e 19 óbitos. Nós tivemos, durante o final de semana, 6 mortes. Uma média de 2 mortes por dia. Ou seja, isso é um sinal do agravamento de que está acontecendo. E é isso que nos deixou preocupado, porque essa piora aconteceu nos últimos 3 dias. Semana passada estava sob controle. Eu gostaria de colocar um gráfico aqui para mostrar para vocês como é que está evoluindo essa questão dos internamentos e dos óbitos. Olha aqui, tem 2 gráficos aqui, pode colocar na tela cheia, por favor. Aqui, ó, tem 2 gráficos. O gráfico de cima, essa linha vermelha, eu sou meio daltônico, me atrapalha um pouco nas cores, mas enfim, o gráfico de cima, o gráfico de cima ele vem desde o dia 7, ele começa lá no dia 7 com 14, 16, 17, 19, ele vai indo e atingiu aqui no dia 18, 28 pessoas internadas nas UTIs, né? Aí baixou novamente para 25, 27 e deu uma decaída, que foi quando foi feito o fechamento de todo o comércio e ficamos com bastante tempo o comércio fechado, depois abrimos, e aí pode perceber que lá em maio, que é ali por dia 15 de maio, então o número de ocupações passou para 24, 25, 24, 25, 23, 23 e atingiu então 28. Quando atingiu 28 aqui, baixou para 27 e aí depois ficou nessa média de 27, 28. Aqui, nesse momento, nós abrimos mais 10 leitos, né, para atendimento, e foi aqui, nesse dia, que nós baixamos o decreto de proibição de frequentamento de praças e parques, e também o comércio aos domingos. Então, vocês percebam que daí, logo em seguida, uns 7 dias depois, caiu o número de internações. Foi reflexo do fechamento das praças, parques e do comércio ao domingo. E aí ficou em 24, 23, 24, 25, né, nessa média aqui. E agora aqui, do dia 14 de 6, que foi 20 pacientes internados, dia 15 subiu para 21, depois 28, depois 32, 35, 34. Essa curva aqui, pessoal, agora, nos últimos 7 dias, que está começando a subir, 34, 35, 36, 34, ficou nessa média aqui. Então, isso nos sinalizou o segundo gatilho para nós abrirmos mais 10 leitos de UTI. Agora vamos dar uma analisada na curva inferior. É a curva, que cor é essa aqui? Laranja. Verde? Laranja. Muito bem.
Então, olha aqui, nessa curva laranja, vocês podem ver que a maioria dos números aqui são 8, 9, 7, 7, 8, 7, 8, deu um picozinho ali no dia 27 de maio para 11, né? Depois caiu novamente para 9. O que é isso aqui, Fernando? Esses aqui são os pacientes suspeitos ou confirmados de coronavírus, tá? Então, em cima são todos os pacientes dos leitos de UTI e na linha de baixo é os pacientes que são suspeitos ou confirmados. Exatamente. Então, ficou em 10,7. No dia 18/6, pessoal, vocês olhem ali que tem um pico que passou de 14 para 34, né? 14 para 34. Esse dia aqui, Fernando, eu gostaria que tu desse uma explicação para o pessoal por que deu essa alta repentina ali em um dia, né? Exatamente. O fato é que um dos trabalhadores, tá, que fazia atendimento não só... Trabalhadores, quando o Fernando fala, é ou médico, ou enfermeiro, ou técnico de enfermagem. Exatamente. Um dos trabalhadores que atendia pacientes não coronavírus, ele positivou. Tá? Ele positivou para coronavírus, então todos aqueles pacientes que estavam nas UTIs que não era coronavírus, eles passaram a ser suspeitos de coronavírus. E aí testamos todos eles, tá? Ainda bem que não houve qualquer contaminação de paciente que estava em UTI que não era de coronavírus, mas naquele momento nós colocamos todos eles como suspeito naquele dia. Testamos todos, caiu para 17. Isso, então, vou repetir o que aconteceu aqui. Nesse dia, uma pessoa que é trabalhador do hospital, que tinha coronavírus, essa pessoa provavelmente trabalha em outros hospitais de outras cidades também, veio infectado, sem saber, evidentemente, e trabalhou junto com a equipe dentro do HU, na UTI não coronavírus. E aí, como ele estava contaminado, e aí ele depois sentiu os efeitos, fez exame, viu que estava contaminado, então colocou sob suspeita toda a equipe que trabalhava naquela UTI. E colocou sob suspeita também todos os pacientes que estavam naquela UTI não coronavírus. Isso é normal, acontece em todos os hospitais, porque os médicos, os enfermeiros, eles trabalham, às vezes, em mais de um hospital. Bom, então, o que nós fizemos aqui? Testamos todos, por isso que passou de 14 para 35, né? Ou seja, toda a equipe foi testada, os pacientes que estavam naquela UTI. Não houve contaminação, caiu novamente para 17 o número de internados, 15, e agora subiu para 27. Por quê, Fernando? Exatamente. A gente estava... com 15 leitos reservados, dos 40 leitos do hospital universitário, 15 deles estavam reservados para atendimento de pacientes com coronavírus, tá? Como a gente começou a perceber um aumento, tivemos o pico e ele não baixou e a gente precisava de uma nova UTI só para atendimento de coronavírus, nós abrimos a UTI do HPS, colocamos os pacientes clínicos não coronavírus dentro do HPS e colocamos 28 leitos de UTI disponíveis para atendimento só para coronavírus. O que acontece é que desde terça, quarta-feira de semana passada, nós tivemos um crescimento muito grande de pessoas. Então, pessoas que procuravam o nosso hospital de campanha, eles eram transferidos imediatamente para os nossos leitos e eles chegaram bem graves e foram direto para a UTI. Lembrando que, primeiro, eles chegam no hospital de campanha, analisado pelo médico, ele coloca num leito clínico se a situação não for mais grave, e se for uma situação grave, já coloca dentro do leito de UTI, dentro do hospital de campanha, e pede a transferência para justamente a gente deixar aquele leito do hospital de campanha o mais tempo possível desocupado para uma eventual necessidade de paciente que chegue para atendimento imediato. Bom, eu queria comentar com vocês sobre algumas críticas que a gente recebe, né? E uma delas é o seguinte, pessoal, bom, mas vocês anunciaram que construíram 200 leitos no hospital universitário, anunciaram que construíram hospitais de campanha, que houve uma ampliação grande, e agora estamos com problema. Onde é que vocês estão mentindo? Onde é que vocês... Porque agora, nesse momento, né, pessoal,
aparecem os oportunistas, políticos principalmente, que estão em campanha, e isso é gravíssimo, muito feio, porque usam da saúde das pessoas, da pandemia, para sensibilizar as pessoas. Então, isso me deixa muito indignado, porque a gente está fazendo um esforço. Nós ampliamos, para vocês terem uma ideia, desde o início da nossa gestão, nós ampliamos 33% do número de leitos no município de Canoas. Antes da pandemia, eu não sei se está aparecendo esse gráfico agora aqui na tela, nós tínhamos, antes da pandemia, 206 leitos no Hospital Nossa Senhora das Graças, 348 leitos no HU, tínhamos 92 leitos no Hospital de Pronto-Socorro, 13 leitos na UPA Rio Branco e 16 leitos na UPA Boqueirão. Ou seja, nós tínhamos, antes da pandemia, 675 leitos em Canoas, sendo 95 leitos de UTI e 580 leitos clínicos. Esse é o quadro antes da pandemia, ou seja, lá no início do ano, né, final do ano passado. Só reforçando, né, prefeito, aqueles leitos, os 95 leitos de UTI são leitos para UTI adulto, UTI pediátrica e UTI NEO, tá? Colocando todos os UTIs. Todos os leitos de UTI existentes no município, não é isso? Isso. Muito bem, isso é o que nós tínhamos. Bom, hoje, pessoal, nós continuamos com os 206 leitos no Hospital Nossa Senhora das Graças, ampliamos o HU de 348 para 576 leitos, houve uma ampliação aqui de mais de 200 leitos no HU, porque além dos 200 leitos do 7º andar e do 9º andar, nós ampliamos também as UTIs. Nós ampliamos o Hospital de Pronto-Socorro de 92 leitos para 118 leitos, com UTI, inclusive, e a UPA Rio Branco continua com os 13 leitos e a UPA Boqueirão com 16 leitos, ou seja, passamos de 675 leitos para 929 leitos permanentes, sendo 121 leitos de UTI e 808 leitos clínicos. A ampliação de UTIs, então, de 95 para 121 e leitos clínicos de 580 para 808 leitos clínicos. Essa é uma ampliação, talvez uma das maiores ampliações já feitas na história de Canoas. E isso, né, então, prefeito? Esses leitos não ficam permanentes. Exatamente, são leitos permanentes. Nós não estamos contabilizando aqui os leitos dos hospitais de campanha, que ainda existe no hospital, junto à UPA Rio Branco, tem um hospital de campanha com 10 leitos clínicos e 2 UTIs, e junto à UPA Boqueirão, outro hospital de campanha com 10 leitos clínicos e 2 UTIs. Então, se nós formarmos todas essas ampliações com os leitos permanentes, mais os dois hospitais de campanha da Rio Branco e da Boqueirão, e mais o hospital de campanha do Hospital Universitário, que fica anexo ao Hospital Universitário, que está ali também com leitos que não são clínicos, mas são leitos normais, que nós conseguimos através de doações da aeronáutica, que é um hospital de campanha para a última instância, se precisar, estão ali, não tem custo para o município, tem que ser dito isso, porque nós estamos usando o prédio 8 da UBRA, emprestado pela Universidade Luterana do Brasil, que eu quero aqui agradecer, né? Então, nós temos 374 leitos provisórios e 929 leitos permanentes. Hoje, Canoas tem 1.303 leitos à disposição. Qual é a nossa dificuldade, pessoal? Nós temos esses leitos, estão à disposição, entregamos agora 200 leitos no Hospital Universitário, leitos padrão Moinhos de Vento, padrão Sírio-Libanês, ou seja, padrão de primeira qualidade, mas a nossa dificuldade nesse momento são os profissionais da saúde. Profissionais, quando eu falo, são médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem,
que há uma dificuldade normal. Nós temos essa dificuldade, Porto Alegre está com essa dificuldade também para contratação para o Hospital de Clínicas, para o Hospital Conceição. Essa é a grande dificuldade, né, Fernando? E nós estamos aí fazendo seleção, né? E nós contratamos, desde o início do ano, 750 profissionais. E agora estamos fazendo uma outra seleção que o Fernando vai explicar. Primeiro, só para clarear essa questão dos leitos, né? Nós não estamos com deficiência de leito clínico, nós temos leitos clínicos, tá? Mas o que nós estamos, o que estressou a gente, o que chegou em alguns momentos, inclusive da semana passada, chegar ao limite máximo, todos os leitos de UTI são os leitos de UTI do município. Então, foram, em algum momento, na quarta-feira, por exemplo, na quarta e na quinta da semana passada, nós ficamos com todos os leitos ocupados, aí depois diminuiu um dia, depois subiu de novo, então essa é a nossa preocupação. Mas o que acontece é o seguinte, nós também, ao mesmo tempo que nós estamos ampliando os leitos, nós também tivemos baixas de profissionais, de trabalhadores de saúde, tá, que se contaminaram, não só por coronavírus, mas por síndrome gripal, gripes outras, desde H1N1, H2N3, todos os tipos de vírus, tá, e que fizeram com que a gente afastasse. Nós não vamos expor ao risco pacientes, né? Então, todo profissional que ele apresenta síndrome gripal, ele é afastado, ele é testado para o coronavírus e ele retorna depois de ter restabelecido sua condição de saúde. E nós já contratamos, desde o início da pandemia, mais de 700 profissionais, mas também a gente teve uma baixa de aproximadamente 500 profissionais que se afastaram, alguns pediram desligamento, alguns são do grupo de risco, não pode estar se expondo a contaminação, então são alguns fatores que fazem com que a gente... Licença maternidade. Isso, licença maternidade, acidente de trabalho, que fizeram com que a gente tivesse afastamento. Então a gente pede para os profissionais de saúde que estão nos ouvindo e que queiram trabalhar junto conosco, tá? É só procurar o RH do Hospital Universitário de Canoas, tá? Ou mandar currículo também para o Hospital Universitário de Canoas, é só procurar no site do Hospital Universitário, que estamos contratando médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem prioritariamente, mas também temos outras necessidades. É só entrar no site lá e se candidatar. Essa é a primeira dificuldade, a contratação de médicos, enfermeiros e técnicos para suprir essas vagas. Nós temos lá no Hospital Universitário 200 leitos novos, novinhos em folha, todos eles reformados, o 7º e o 9º andar, mas nós só conseguimos colocar em operação quase a metade dos leitos, porque a outra metade faltam ainda profissionais para poderem atender. Não adianta nós ter, né, leito e não ter médico para atender. Então, é um conjunto todo, é médico, enfermeiros, os leitos. Uma outra grande dificuldade que nós estamos tendo é na questão de medicamentos também, que eu gostaria que o Fernando explicasse. Isso também não é uma exclusividade de Canoas, todo o Rio Grande do Sul está com essa dificuldade. Fernando? Eu acho que é importante a gente esclarecer, nessa lógica da transparência, né, a dificuldade que a gente está tendo para repor os nossos estoques, tá? De medicamentos, especialmente medicamentos para UTI, medicamentos que são sedativos e anestésicos. Vou explicar. Todo paciente que está em UTI, né, ele precisa ser sedado, tá? Ele está entubado, ele não pode ter a respiração normal dele, a musculatura dele é paralisada, e nós colocamos o tubo justamente para botar a quantidade de oxigênio, porque o tratamento para o coronavírus e para síndromes respiratórias agudas graves é colocar a quantidade de oxigênio adequada, né, dentro do pulmão, e isso vai fazer a corrente sanguínea manter a pessoa viva. Se a gente deixar ele sem o anestésico, ele vai competir a respiração normal com o entubamento e o oxigênio e o respirador, tá? Isso não é possível, e aí então um vai estar prejudicando o outro. Por isso, todos eles são anestesiados, sedados, justamente para que a gente bote a quantidade necessária de oxigênio dentro. Importante, né? Por exemplo, e cada paciente ele tem uma necessidade. Só para ter uma ideia, em 12 horas, às vezes, a gente tem que usar 20 ampolas de diazepam para um único paciente. Isso vai variar também de como o organismo dele reage, o tamanho da pessoa, o peso dessa pessoa, e às vezes a gente acaba usando bastante. Se pensar que em 24 horas podemos usar até 40
ampolas de um medicamento, tem outros medicamentos que fazem alguns outros efeitos, pacientes que são oncológicos, eles têm uma outra necessidade, pacientes com outras comorbidades, pacientes alérgicos a alguns medicamentos, ou seja, isso nós temos um estoque, mas o estoque está sendo consumido. Isso já é um problema no estado do Rio Grande do Sul. A gente tem conversado com os municípios da região, Esteio, Sapucaia do Sul, Porto Alegre e outros municípios têm a mesma situação. Os hospitais da capital também estão com essa dificuldade. A Secretaria de Estado já conversou com o governo, com o Ministério da Saúde, então existe aí uma perspectiva bastante positiva aí, até o final da semana chegar um carregamento do Ministério da Saúde para suprir os hospitais do Rio Grande do Sul. Então essa é a nossa preocupação, são vários fatores que aumentam a dificuldade no cuidado nesse momento da pandemia. Eu queria também, falando na Secretaria de Estado, né, Fernando, hoje a secretária Arita atendeu uma solicitação nossa. Nós estamos transformando a sala de recuperação do bloco cirúrgico, não é isso? Em UTI. Então, ali há a capacidade de nós colocarmos ali 20 novas UTIs, isso é uma notícia maravilhosa, né? E a nossa dificuldade era conseguir equipamentos para essa UTI. E a secretária Arita hoje deu a notícia de um carregamento de 140 respiradores que chegaram no Rio Grande do Sul. Ela vai ceder 20 respiradores para nós equipar as nossas UTIs, não é isso, Fernando? Isso, e aí assim que chegar, nós entramos no processo de montagem e também intensificamos a nossa contratação. Por isso, não adianta a gente ter os equipamentos, ter o espaço físico ali, e não termos os profissionais. Então, nós estamos correndo atrás no mercado, né? Estamos já buscando, inclusive, fora do estado, já convidando pessoas fora do estado para virem, para atuar aqui em Canoas, para justamente nos dar esse suporte nesse momento bem crítico. Lembrando que nós estamos aí entrando na 27ª semana epidemiológica, semana extremamente crítica, normalmente, todos os anos, por causa que é um período de inverno, as síndromes respiratórias agudas graves, elas se intensificam. Então, a gente sabe que isso vai durar aí pelo menos 2 semanas, com a chegada do coronavírus. E lembrando que todos os pacientes, a média dos pacientes com coronavírus internados em UTI é em torno de 15 dias de internação. Então, nós sabemos que nós vamos ficar com esse estresse aí no mínimo uns 15 dias, tá? Então, por isso, a gente vai aí ao longo dos dias correr para colocar mais leitos de UTI, agora com a chegada de equipamentos, esperávamos a chegada disso, tá? E agradecer o Estado, parceiro nessa conversa, o prefeito ontem conversou com a secretária Arita, né? E depois eu conversei com ela e prontamente eles se colocaram à disposição, sabendo a complexidade que é o sistema de saúde de Canoas e a importância dele dentro da região metropolitana. Eu te faria uma pergunta, assim, bem por cima, Fernando. Como é que nós estaríamos hoje se nós não tivéssemos ampliado todo esse número de leitos e as UTIs que nós ampliamos aí durante esse período? Como é que nós estaríamos hoje? Bom, prefeito, é uma pergunta extremamente oportuna para o momento, né? Já que muitas pessoas, elas colocam muitas histórias fantasiosas. Eu queria dizer o seguinte, nós tínhamos 57 leitos de UTI adultos, né? Se nós estamos com, em média, 72, 74 pacientes, só no hospital universitário nós tínhamos 27 leitos de UTI, naquele gráfico que a gente mostrou, a gente tinha 27 leitos de UTI, né? A gente hoje está em média com 37, nós teríamos que escolher 10 pessoas que entrariam para a UTI e 10 pessoas que não entrariam para a UTI. Ou seja, ou a gente levaria 10 pessoas para outra cidade, ou essas pessoas não teriam a oportunidade de estar aqui entre nós hoje lutando contra esse vírus que é perigoso, tá? É um vírus que responde muito diferente em cada pessoa. Tem pessoas que ficam assintomáticas e não sentem nada, mas o que nós temos percebido é que as pessoas estão chegando extremamente grave, por isso esse pico nos últimos dias, por causa de uma contaminação grande que teve aí nas últimas semanas. Então eu preciso dizer para vocês, nós estaríamos num caos, nós estaríamos num sistema colapsado e com muito mais mortes. E eu quero aqui fazer uma observação que a gente procura às vezes não falar, mas eu vou falar. E nós só estamos nessa situação por uma decisão do governo anterior.
que abriu Canoas para 156 municípios. Canoas hoje atende 156 municípios por uma decisão do governo anterior, porque antes disso, Canoas atendia uma média de 50 municípios. Então, foi aberto as portas de Canoas para atendimento do estado todo, com uma intenção de agradar o estado inteiro, não sei se por campanha ou seja lá o que for, mas foi isso que aconteceu, abriram para 156 municípios. E hoje nós atendemos aqui no município de Canoas uma média de 5 mil pessoas por dia. 5 mil pessoas por dia são atendidas no sistema de saúde de Canoas. Nós, quando chegamos aqui no município, nós encontramos 153 mil pessoas esperando atendimento. Vou repetir. E tem gente que diz que não é verdade, nós provamos isso porque nós temos todos os prontuários. Canoas tinha uma fila de espera de 153 mil pessoas. Nós conseguimos, ao longo desse tempo, com a construção, com a reforma do hospital universitário, que dos 10 andares reformamos 9 andares, criamos os leitos que nós acabamos de dizer para vocês, os 200 leitos, criamos UTIs, né? E reduzimos a fila de 153 mil pessoas para 21 mil. É muito ainda? É muito. 21 mil pessoas na fila de espera ainda é muito. Mas nós não conseguimos resolver todos os problemas criados durante anos. Então, reformamos o hospital universitário e reformamos agora o HPS, que desde que inaugurou nunca tinha recebido uma melhoria sequer. Nós estamos reformando o hospital do HPS, colocamos mais 10 leitos de UTI, criamos a clínica de saúde da criança dentro do hospital universitário, criamos a clínica de saúde da mulher dentro do hospital universitário, criamos a UTI neonatal, a UTI pediátrica, a UPO, né, que é a UTI neo, a UTI pediátrica. Que é, Fernando? Nós reformamos, né, a UTI neo, que estava uma parte dela desabilitada, a UTI pediátrica também a gente deu uma melhorada, a gente criou a clínica da criança com 15 leitos, sendo 2 leitos de UTI, e também todo o bloco cirúrgico, né, a gente reformou toda ela e colocou em funcionamento as 11 salas cirúrgicas, né. Os hospitais de campanha de Canoas, que muita gente critica, já atenderam quase 7 mil pessoas nesse período, né? E nas últimas 24 horas, eu falei isso, vou repetir, agora, nas últimas 24 horas, de ontem para hoje, os hospitais atenderam mais de 200 pessoas juntas, cada uma das unidades, ou seja, eles estão cumprindo a sua função. O único hospital de campanha que nós desmanchamos, porque nós pegamos os leitos que estavam no hospital de campanha do Nossa Senhora das Graças e levamos para dentro do HU, ou seja, nós não desmanchamos porque não tinha uso, nós estamos transferindo aqueles leitos que estávamos pagando pelo aluguel deles, transferindo para dentro do hospital universitário, que agora é nosso e vai ficar para sempre agora como legado de Canoas. Então, essa é uma explicação que eu queria dar para vocês sobre o que nós estamos fazendo na saúde, as dificuldades que a gente tem. Falei aqui das dificuldades de contratação de médicos, enfermeiros e profissionais da saúde. Falamos aqui da dificuldade de medicamentos nesse momento. Está chegando um carregamento agora do governo federal, né, Fernando? E a secretária Anitta ficou já de nos fornecer. O que está faltando agora, pessoal? Está faltando o ingrediente mais importante, a conscientização das pessoas nas ruas. E é isso que nós, hoje, o motivo da nossa live hoje aqui, principalmente, é colocar vocês a par do que está acontecendo em Canoas, o crescimento rápido que aconteceu com pacientes que não são só de Canoas, tem que ser dito isso, nós atendemos aqui 156 municípios, né? A nossa UTI estão praticamente com a lotação máxima, mas há uma coisa que nos preocupa bastante, é a falta de conscientização de algumas pessoas que ainda acham que isso é uma gripezinha, que isso não é nada, que isso vai passar, né, e que não atinge as pessoas. Infelizmente atinge, e a gente aqui fica muito
sensibilizado e solidário a essas pessoas que perderam seus entes queridos. Não é fácil para nós aceitar que pessoas estão perdendo vida, mas não é por falta de esforço nosso, não é por falta de esforço dos profissionais da saúde, que trabalham num ambiente de muita pressão, né? Não é fácil trabalhar dentro de uma UTI 24 horas, tem profissionais que às vezes trabalham 36 horas corridas, porque não há técnicos para substituir, e se dedicam e não reclamam, fazem isso com uma missão de vida, de uma profissão que escolheram, e aqui eu quero destacar isso. Né? Prefeito, eu acho que até eu queria aqui só reforçar uma questão, né? Que também o nosso exército de profissionais da saúde, esses que estão dedicando e muitos estão perdendo a vida, né? Nós tivemos no Rio Grande do Sul pessoas que foram a óbito, trabalhadores da saúde, mas também aqueles que estão nas nossas unidades de saúde, tá? Que estão lá fazendo monitoramento das síndromes gripais, as visitas dos agentes comunitários de saúde. Queria destacar aqui o excelente trabalho deles, tá? Que eles têm feito um trabalho de casa em casa, orientando, eles nos ajudaram a fazer a vacinação na casa de cada um dos canoenses. Isso fez com que a gente pudesse segurar a contaminação naquele momento. A gente precisa que as pessoas não relaxem. A gente percebeu que as pessoas relaxaram, a gente está intensificando as nossas fiscalizações, pessoas fazendo festa, se confraternizando. Sabemos que é difícil a gente não ficar próximo das pessoas que a gente gosta, família, pai, mãe, irmão, amigo, tio, enfim, mas segure mais um pouco, né? É importante as pessoas. Então fica aqui o meu agradecimento a todos esses trabalhadores que se dedicam, desde aqueles que estão lá nas unidades de saúde, fazendo um trabalho de excelência e monitorando as síndromes gripais, evitando que eles procurem as unidades de saúde, até o grau mais complexo hoje de tecnologia que está nas UTIs. É esse quadro que a gente gostaria de mostrar para vocês, de pedir a todos que nos ajudem, que denunciem, inclusive, quando houverem algum ajuntamento, alguma festa nesse período, porque é muito grave, pessoal. Nós ainda vamos perder mais vidas, infelizmente, essa é a realidade. Ainda vamos perder muitas vidas nesse caminho. Estamos num momento muito crítico, porque é o momento que junta a semana mais, historicamente, que acumula todos os casos de gripe, de sintomas de respiração, asma, enfim, todas essas... É o inverno, né, do Rio Grande do Sul, e junta com isso um outro episódio, que é o episódio do coronavírus. E tem uma terceira praga que tem... só dizendo assim, uma terceira praga que junta a essas duas doenças, que são as fake news e os pré-candidatos a cargos eletivos, que nesse momento tiram partido disso, que é uma vergonha, né? Vem para as redes sociais fazer denúncias vazias, denúncias sem fundamento, acusando os profissionais da saúde de negligência, acusando os profissionais da saúde de omissão, né? E são pessoas que estão, vejam só, pessoas que estão aspirando cargos políticos. Que tipo de político é esse que futuramente vai ser, se chegar a se eleger? Então, esse tipo de pessoa tem que ser banida da política, porque usar da doença, da pandemia, nesse momento, é algo deplorável. Né? Eu vi hoje um candidato indo para redes sociais dizendo por que nós estamos no momento de estresse, por que está havendo toda esse aviso da contaminação, se nós construímos 200 leitos e fizemos hospitais de campanha. Pois bem, para esse candidato, eu quero dizer, não é só nós que atendemos, não atendemos somente Canoas, atendemos 156 municípios colocados pela administração que o senhor apoia. Então, é isso que está acontecendo em Canoas hoje, um excesso de atendimento que nós somos obrigados a atender, porque são vidas, e nós não vamos deixar as vidas desamparadas, mesmo não sendo de Canoas, porque nós temos obrigação com vidas, não importa de que cidade seja. Chega aqui uma pessoa... Prefeito, importante, o SUS é universal, as pessoas... Sim,
preservar as vidas. Então, nós Não. ampliamos os leitos justamente para evitar isso. E quem não tem um parente que mora fora de Canoas? Todo mundo tem, né? São pessoas que merecem a nossa consideração porque são vidas, eu repito. Nós damos uma importância número 1 para a vida e damos também importância para o comércio, sim, damos importância para a economia, porque também as pessoas precisam trabalhar, precisam ter emprego, mas tudo tem que ser dosado, pessoal, tudo tem que ter um parâmetro para isso, né? Nós não fazemos isso porque gostamos de fazer, fazemos isso porque nós estamos no meio de uma guerra, no meio de uma pandemia que no mundo inteiro tirou vidas de milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro, na Itália, na França, na Espanha, nos Estados Unidos. Aqui na Venezuela, nós tivemos o triste quadro de pessoas que morriam, ficavam 3, 4 dias no meio da rua sem recolher os corpos, porque até o sistema funerário entrou em colapso. Não é isso que nós queremos aqui. Nós temos trabalhado desde o primeiro dia, quando anunciou que vinha essa pandemia, a primeira coisa que nós fizemos... Bom, a primeira coisa que a gente fez, né, só complementando aqui o prefeito, a gente montou um comitê de enfrentamento ao coronavírus, a gente partiu para ações de construção de leitos e de contratação de pessoal, tá? A gente colocou mais de 700 profissionais, tivemos uma baixa desses profissionais durante essa luta. Esse momento... Né? Então, o prefeito voltou aqui, eu estava só comentando, né, prefeito? Falei do comitê de enfrentamento, a questão de a gente pensar em leitos permanentes. Desde o primeiro dia, a gente pensou em montar leitos permanentes, e ali está o quadro real da situação dos leitos permanentes, e também os leitos provisórios, porque a gente projetava, e é o que está acontecendo hoje, lembre que o ministro Mandetta, ministro da Saúde da época, colocava que a curva e o pico seria a partir do dia 15 de abril. Nós, com as ações de isolamento, vacinação em casa, orientação, fechamento do comércio, tudo isso fez com que essa curva ela andasse um pouco para frente, deu tempo para a gente poder se preparar melhor, e hoje nós estamos deixando como legado aí mais leitos que vão ficar permanentes, e esses provisórios nós vamos, assim que estabilizar a curva e começar a baixar, nós vamos desconstituí-los, tá? E vamos tentar voltar a um outro tipo de vida. Nunca digo que a gente vai voltar como era, né, prefeito? Eu quero só fazer mais uma observação antes de encerrar. Onde essas 7 mil pessoas que foram atendidas nos hospitais de campanha teriam ido se não houvesse hospitais de campanha, Fernando? Provavelmente elas não teriam assistência adequada no tempo ideal. Os nossos números de contaminados e pessoas em óbito seriam muito maiores, tá? Por quê? Porque elas iriam para dentro das UPAs, não é isso? Iam para dentro das UPAs e não teria condição de absorver tudo isso, e além disso ia contaminar mais pessoas. Sim, contaminar idosos que estão lá dentro das UPAs, contaminar pessoas, mães que estão lá verificando a sua gravidez, contaminar pessoas que têm doenças congênitas de outros tipos, né? Então, os hospitais de campanha cumprem, sim, uma função muito importante, que é a de tirar as pessoas com possíveis infecções de coronavírus de dentro das UPAs para que sejam atendidos separadamente e não contaminem as outras pessoas. Essa é a principal função do hospital de campanha. E dar o primeiro atendimento, que é o que está acontecendo. Essas 200 pessoas de ontem para hoje que entraram no hospital de campanha da Boqueirão, elas estão lá dentro deixando de ter perigo de serem contaminadas por outras pessoas dentro da UPA, ou contaminando as pessoas dentro da UPA, melhor dizendo. Então é isso, eu queria agradecer, dizer para vocês que nós vamos, essa semana, intensificar a fiscalização. Preparem-se, porque nós não vamos admitir mais esse tipo de coisa que aconteceu durante o final de semana, festa de aniversário com mais de 50, 60 pessoas, bar lotado de gente tomando cerveja, conversando sem máscara, sem proteção, enfim, uma desordem que muitas pessoas que não dão importância à vida. Se pudesse eu dizer para essas pessoas que não usam máscara, que não respeitam,
que pudessem elas assinar uma declaração que não iriam usar o leito de UTI, essa talvez seria a maior punição, né? Porque essas pessoas não merecem ter uma guarida, porque elas estão expondo em risco a vida das outras pessoas. Então, é grave isso nos preocupa e a gente pede aqui a colaboração. Nós sabemos que a grande maioria, mas a grande maioria mesmo da população de Canoas é respeitosa, estão nos ajudando, entendem a situação. A gente recebe muitos pedidos que se façam fechamento geral, total, mas nós também temos que pensar no outro lado, que tem pessoas que precisam sustentar a sua família, e a gente tenta levar isso de uma maneira equilibrada, não castigando nenhum lado nem outro. Então é isso, pessoal, nos ajudem, nós precisamos da ajuda de vocês, nós estamos aí no fronte, o Fernando, todo dia dentro dos hospitais, eu também tenho caminhado e ido, mesmo com a minha idade, me colocando em risco, mas eu acho que é mais importante nesse momento nós salvar a vida do canoense, a saúde do canoense. Obrigado, um abraço para vocês. Fernando, as tuas despedidas. Tchau, tchau, gente. Obrigado e use máscara. Se puder, fique em casa. Não faça aglomeração, que precisamos aí de pelo menos mais 60 dias de colaboração de todos para a gente passar por esse momento mais crítico aí. Então, se cuidem. Isso vai passar, pessoal. Muito obrigado.